Que noite maravilhosa. Você está sentindo Ele aí? O Espírito Santo de Deus está aqui. E nós podemos desfrutar da Sua presença nessa noite. Como é bom, como diz o salmista, bom, suave, como é maravilhoso louvar o Senhor. E disse mais: eu sou o Deus de teu, o Deus de, e o Deus de. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Glória a Deus, irmãos. Êxodo fala aqui, né, a respeito do início da história de Moisés. Eu queria pedir que, como não tem salinha hoje, você segurasse aí o seu filho e desse de vez em quando uns pinicão nele aí, tá? Então, esse versículo de Êxodo capítulo 6 diz: e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, glória a Deus por essa palavra. Essas são palavras do próprio Deus, quando vai chamar Moisés. Preste atenção, olhe para cá. Essas são palavras do próprio Deus, quando Ele está chamando Moisés. E para convencer Moisés, entre outros argumentos que Deus usa, então Deus faz essa citação aqui do versículo 6, do capítulo 3 de Êxodo, referindo-se que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Você sabe que a primeira impressão de um encontro, ela é muito importante, não é? Quando foi estar o seu marido, a sua esposa, você tentou causar uma boa impressão, não foi? Porque o primeiro encontro fala muito, não é? Esse é o primeiro encontro de Moisés com Deus. E Deus fala algo aqui, irmãos, que não precisaria. Ele poderia simplesmente chegar e dizer: eu sou o Deus que criou todas as coisas, sou o Deus do céu e da terra, e ponto final. Mas Deus, para convencer Moisés, ele faz referências aqui de pessoas do passado. Mas eu queria que, antes de nós falarmos propriamente desse versículo que nós lemos, eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio, para que você entenda no final que eu quero compartilhar com você. Então, primeiro entenda, Deus aqui, Ele não está falando com um jovem cheio de sonhos. Preste atenção, irmãos, por favor, olhe para cá. Deus aqui, Ele não está falando com um jovem cheio de sonhos, com um jovem que nasceu em circunstâncias normais. Ele não está falando com uma pessoa cheia de expectativa, não. Moisés aqui, nesse exato momento, ele tem 80 anos de idade. Nós lemos às vezes o chamado de Moisés, pensando que Moisés era um garoto aqui, mas Moisés já tinha vivido 40 anos no palácio, já tinha vivido 40 anos na casa do seu sogro, no deserto, e agora, nesse exato momento que ele tem os seus 80 anos, era uma pessoa que era muito frustrado com muita coisa, fugitivo, assassino, problema na sua dicção, era gago,
E ele, então, Moisés é um homem que não tem mais muitas expectativas na vida. Moisés é um homem que está fugindo, tanto é que quando Deus chama Moisés e ele começa a se justificar diante de Deus, ele era um homem sem tantas expectativas, que a primeira coisa que Moisés faz é tentar passar a bola para o seu irmão. Ele disse: não, Deus, eu acho que o Senhor errou, não sou eu o escolhido é meu irmão, Arão, ele fala bem, ele é uma pessoa desenvolvida, não, eu sou pesado de língua, eu não tenho as características que o Senhor precisa. Então, você percebe que Moisés não conseguia entender como Deus escolheria alguém como ele. Será que tem alguém aqui nessa noite que glorifica o nome do Senhor, porque ele teve a capacidade de escolher alguém como eu e como você? Nós não tínhamos qualidades necessárias para sermos chamados por Deus, e Moisés, da mesma forma, começa a fazer um comparativo da sua vida com a vida do seu irmão, e eu chamo a sua atenção aqui para que você entenda que é exatamente esse complexo mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo das comparações. Você não está satisfeito com você por aquilo que você é, mas você só está plenamente satisfeito com a sua vida quando você consegue alcançar o patamar da vida dos outros. Eu quero que você entenda, diante de Deus, como Moisés aqui disse: Deus, não sou eu sou gago, eu tenho dificuldade em muita coisa, o meu irmão não, ele é capacitado. Deus fala assim: Moisés, você pensa que eu não sei quem é você? Você pensa que eu não sei que você tem dificuldades, mas eu sou o Deus que fez a boca do homem. As suas dificuldades, deixa que eu tomo conta. Então Moisés era uma pessoa que não era nem para ter sido gerado, irmãos. Agora eu quero que você compreenda que eu quero fazer aqui uma narrativa breve da história de Moisés. Primeiro, Moisés não era nem para ter sido gerado. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Êxodo aí, que Faraó, quando ele percebe que o povo de Deus se multiplicava sobre a terra do Egito, ele então começa a traçar um plano com seus oficiais para conter o avanço do povo de Deus dentro do Egito. Porque eles tinham medo, porque o povo se multiplicava demais e eles tinham medo. Então a palavra diz que Faraó usou de astúcia e colocou feitores sobre o povo e começou a dizer: olha, a partir de agora vamos afligir o povo com muito serviço, para que eles não tenham tempo de se multiplicar. Você sabe do que eu estou falando, né? Aflige o povo, traz serviço, cargas pesadas sobre o povo, para que eles não tenham tempo de pensar em outra coisa a não ser em serviço. E a Bíblia diz que então o Faraó começou a oprimir o povo com serviço, com cargas pesadas, dobrando suas cargas de serviço. E a Bíblia diz que quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo se multiplicava. Quanto mais Faraó oprimia as pessoas, mais o povo de Deus se multiplicava. Queridos, entenda uma coisa: nesse tempo que nós temos vivido, o diabo ele tenta conter o avanço do povo de Deus. Então a Bíblia diz que o segundo fato que acontece com Moisés, depois de ele ter sido concebido, a palavra diz que Faraó percebeu que as crianças estavam continuando nascendo da mesma forma e até mais. Então ele diz para as parteiras: a partir de agora, toda criança do sexo masculino que nascer, é para vocês matarem as crianças. E a Bíblia diz que as parteiras não obedeceram à voz de Faraó. E a Bíblia diz que então Moisés nasce. Glória a Deus. Ele disse: a partir de agora, quando as crianças nascerem, eu quero que vocês matem as crianças, que vocês não as deixem nascer. Mas Moisés nasceu. Terceiro fato que acontece com Moisés: quando Moisés nasce, e o rei, percebendo o avanço do nascimento das crianças, ele manda
as pessoas, os egípcios, a pegarem as crianças que nascessem e jogassem no rio Nilo. E aqui eu quero que você entenda: o simples fato de Moisés estar vivo já é uma grande vitória de Deus. E eu quero aplicar isso na sua vida hoje. Talvez nós erramos muito nisso, irmãos. Nós julgamos muito as pessoas por não conhecer a história das pessoas, por não conhecer a vida das pessoas, por não saber às vezes a história desastrosa que essa pessoa carrega. Nós às vezes começamos a julgar as pessoas apenas por aquilo que estamos vendo hoje, e nós erramos muito nisso. Mas eu quero que você entenda que tem pessoas que talvez estão aqui nessa noite, que o simples fato dela estar aqui já é uma grande vitória. Eu quero que você, educadamente, vire para quem está do seu lado e diga: parabéns por você ter chegado até aqui. Amém? Quando grandes homens estão para nascer, irmãos, o inferno se levanta. Entenda, Moisés era um libertador e Deus estava o levantando naquele tempo. Mas como que o diabo sabe que tem pessoas importantes nascendo, pessoas que nasceram para fazer a diferença? Entenda uma coisa: assim como os teólogos sabem interpretar a Bíblia, o diabo sabe muito mais. A Bíblia diz que quando Abraão ainda estava naquele processo de ouvir a voz de Deus, de receber a promessa do filho que ele tanto queria, Deus, ele fala algo para Abraão e o diabo ouviu. Ele disse: Abraão, a sua semente vai peregrinar em terra alheia, eles serão escravos por 400 anos, e então, depois desse tempo, eles serão libertos. O diabo fez as contas, Deus falou tal data, 400 anos já se passaram, então tem gente importante nascendo, eu preciso destruir. E aqui eu quero que você entenda, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, para que você receba aí em nome de Jesus, que toda opressão desse tempo que nós estamos vivendo, te faça compreender, que não tem nada a ver apenas com o juízo de Deus, como muitas pessoas falam, mas tem a ver também com opressão maligna. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que tem homens e tem mulheres de Deus se levantando sobre essa nação, sobre esse tempo. Eu creio que há ministérios importantes sendo levantados nesse tempo. Eu creio que tem pessoas importantes nascendo em Deus nesse tempo. Eu creio que tem pessoas que Deus está levantando nesse tempo para uma grande obra. Se o diabo está oprimindo, se o diabo está se levantando, irmãos, é porque tem libertadores de Deus sendo levantado nessa geração. Você pode levantar a sua mão e dizer comigo essa palavra: em nome de Jesus, seja essa pessoa que Deus está levantando nesse tempo, essa pessoa que Deus quer usar nesse tempo. Mas perceba algo interessante: Deus usou Faraó. Olha o tanto que isso é interessante, irmãos. Faraó queria matar Moisés, entre outras crianças, Moisés, e aquele que queria matar Moisés, Deus usou ele para criar Moisés. Não, eu vou dizer de novo, acho que você está por fora do que eu falei. Tem alguém louco para te matar, e Deus fala assim, para mostrar que eu sou Deus, você está querendo matar ele, você vai cuidar dele até ele crescer. Faraó, sem saber, estava cuidando daquele que haveria de ser o libertador de Israel. E a Bíblia diz que então, outra coisa muito interessante que acontece, é que o decreto que havia nos dias de Moisés era que toda criança que nascesse deveria ser jogada no rio. Diga assim: um rio mataria Moisés. Sim ou não, irmãos? Mas o rio que era o decreto de morte para Moisés, foi o rio que salvou Moisés. Sua mãe pegou, colocou ele no cestinho, colocou no rio, e as águas do rio o levaram até a filha de Faraó, que foi quem cuidou de Moisés até o dia do seu crescimento, e ele tinha 40 anos de idade. Então entenda uma coisa: Deus, o Deus que nós servimos,
é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Entenda uma coisa, apenas creia que Deus vai fazer, irmãos, mas não queira dizer como é que Deus vai agir, porque às vezes você espera que Deus faça de uma forma e Deus faz de outra. Você está dizendo, mas por que está acontecendo comigo isso? Eu peço a Deus que aconteça assim, por exemplo, mas o que nós queríamos ver aqui era esse decreto ser tirado de sobre nós, mas não, Deus usa ali o próprio faraó para cuidar de Moisés. Então Moisés, ele teve um início desastroso, e de repente, por providência de Deus, ele foi salvo. Ele viveu um tempo no palácio, ele esteve esse tempo ali crescendo, aprendendo, sendo educado no palácio. Moisés, ele por um tempo, ele começa a querer desfrutar daquilo que ele estava vivendo. Por um tempo ele desfrutou da vida de um príncipe no Egito, e a palavra de Deus diz que chega um dado momento da vida de Moisés, que o DNA que havia em Moisés falou mais alto. Será que você consegue empolgar com essa palavra, irmãos? A Bíblia diz que chegou um dado momento da vida de Moisés, que o DNA dele falou mais alto. Ele vai dar uma volta e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E o desejo de livrar o seu irmão foi tão grande que ele pulou naquele homem e matou aquele egípcio. Eu quero que você entenda, em você há um DNA de Deus, e por mais que você não compreenda hoje, haverá um dia que você não suportará, haverá um dia que isso falará tão alto dentro de você, que você não vai suportar viver essa vida de farsa que você tem vivido hoje. Há um DNA de Deus dentro de você, que você vai chegar um dia que isso vai incomodar tanto você, vai pulsar tão forte dentro de você, que você não vai conseguir mais viver essa vida de farsa, querendo ser egípcio, quando na verdade você é um hebreu. Em outras palavras, querendo fazer parte do mundo, quando na verdade você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você está no mundo hoje, de repente, mas você não é do mundo. Estar é passageiro, mas ser é eterno, é contínuo, é eterno. Então, você precisa nunca, jamais dar conotação de estado definido, o definitivo aos seus problemas. Você pode até falar assim, eu estou doente, mas não diga eu sou doente, porque estar é uma coisa, ser é outra. Então, ao ver um egípcio maltratando ali, ele mata aquele homem, torna-se um assassino, fugitivo, errante, e um homem sem expectativa nenhuma, irmão. Mas agora Moisés vai ter uma outra vida. Quantos anos Moisés tinha quando ele matou o egípcio? Quantos anos? 40 anos. Então Moisés foge, e nessa fujança de Moisés, ele vai encontrar a sua mulher, a sua esposa, Zípora, com quem ele vai ter um filho chamado Gerson, e ele vai passar agora a cuidar do rebanho do seu pai, do seu sogro, melhor dizendo. Então, irmãos, ele está ali já há 40 anos nessa vida, no deserto, sabe? Não era para ter sido gerado, foi gerado. Não era para ter nascido, nasceu. Não era para crescer, cresceu. Não era para estar no deserto, mas não suportou ficar naquela farsa de Faraó. Está agora no deserto, e aí aquela vidinha já frustrada, com muita coisa, e Moisés tem agora 80 anos de idade, no deserto, pastoreando ovelhas, e é exatamente nesse momento que Deus se revela a Moisés no deserto, por meio da sarça. Depois de sobreviver a tudo isso, Moisés talvez deveria pensar assim, eu sou o tipo de pessoa que não era nem para mim existir,
E nós vemos muitas pessoas com esse tipo de frustração, sabe, devido a tantos problemas que a pessoa passa na vida, ao invés de ela pensar assim: poxa, se eu venci tudo isso, eu estou aqui, é porque algo de especial há na minha vida. Amém ou não? Mas muitas pessoas pensam: não, mas não era nem para mim estar aqui, eu fui perseguido desde o meu nascimento, eu não era nem para mim estar aqui. Não, mas entenda uma coisa: se você está aqui, se você venceu tudo que você já venceu, é porque há algo de Deus especial para se cumprir na sua vida, é porque há algo de Deus especial para se cumprir através de você. Então, quando Deus diz a Moisés, Ele chega a Moisés no deserto, no meio de um anjo, numa sarça, uma arvoredo, pegando fogo, e essa árvore não se consumia, e o fogo permanecia ali, e Deus começou a falar com Moisés ali, e entre outras coisas Ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E é aqui que eu quero que você me empreste a sua atenção para que você entenda algo. Irmãos, quando você lê esse texto aqui, significa chamar Deus de o Deus de Abraão, significa dizer que você olhar para uma pessoa como Abraão e dizer: nossa, o Deus é o Deus de Abraão. Irmãos, é coerente falar isso. É coerente você dizer: Deus é o Deus de Abraão. É conveniente isso. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Abraão é um homem que tem um caráter provado. Abraão é um homem que tem uma história com Deus maravilhosa. Abraão é um homem obediente a Deus ao extremo. Abraão foi o homem que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele simplesmente pegou tudo, desapareceu da casa dos seus parentes e foi na direção que Deus mandou. De repente Abraão está já seguindo essa voz, e Deus disse: agora eu quero que você sacrifique o seu filho em holocausto a mim. E Abraão simplesmente não questionou, pegou seu filho e caminhou em direção a 3 dias ao monte que Deus havia dito. E a Bíblia diz que Abraão então já ia levantar o cutelo para matar o seu filho, quando Deus disse: epa, não precisa mais, agora ficou provado para você o seu amor que você tem por mim. Irmãos, falar que Deus é o Deus de Abraão é lindo. Falar que Deus é o Deus de Isaque é lindo. Por quê? Você olha para a vida de Abraão, um homem que teve assim uma história lindíssima, um caráter maravilhoso, uma pessoa que tem uma história linda com Deus. Aí você olha para o filho, Isaque. Você não sabe quem é mais, você não sabe quem tem uma vida melhor, se é Abraão ou se é Isaque. Porque se Abraão teve a capacidade de entregar o seu filho, se Abraão foi obediente ao ponto de entregar o seu filho, tão quanto obediente foi Isaque de se entregar também naquele sacrifício. Porque Isaque não era um meninozinho de 5 anos, Isaque era um rapaz e Abraão era um velho. Isaque poderia tentar se defender, mas não, ele disse: filho, Deus me pediu você, então deite aí que eu vou te amarrar e vou te oferecer a Deus em sacrifício. E a mesma fé que estava no coração de Abraão, de aceitar aquela palavra da parte de Deus, também estava no coração de Isaque, quando ele disse: pois pai, eis-me aqui, eu me entrego. Então dizer que Deus é o Deus de Abraão é lindo. Dizer que Deus é o Deus de Isaque, irmãos, é lindo. Sabe, dizer que Deus é o Deus de Abraão e de Isaque, parece que fica bem para Deus isso. Será que fica bem falar que o Deus é o seu Deus? Vamos lá. Será que fica bem falar que Deus é o seu Deus diante das pessoas? Será que Deus falaria: eu sou o Deus do A, do B, do C? Será que Deus se orgulharia de dizer isso a respeito de você? Eu sou o Deus do Zé Roberto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu sou o Deus da Jaqueline, eu sou o Deus do Felipe, eu sou o Deus da irmã Alice, eu sou o Deus
que estou contigo. Será que Deus se orgulha de dizer isso a respeito de você, irmãos? Mas não é exatamente sobre isso que eu quero que você compreenda. Só que Deus termina falando o seguinte: olha, eu sou o Deus de Jacó. Acabou com tudo. Sabe, irmãos, quando Deus falava essas palavras ao meu coração, eu dei graças a Deus por isso. Porque o mesmo Deus que é o Deus de Abraão, o mesmo Deus que é o Deus de Isaac, Ele também é o Deus de Jacó. Sabe, parece quando você fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, parece que acaba com tudo aqui, o sentido dessa frase. Sabe, se você de repente não conhece quem é Jacó, Jacó simplesmente já nasceu fazendo coisa errada, tentando, né? Já nasceu grudado no calcanhar do irmão, querendo trapacear e nascer primeiro. Por quê? Porque quem nascia primeiro era mais importante. E a Bíblia diz que já no ventre eles lutavam, eram gêmeos, e no ventre já lutavam, e Jacó já nasce grudado no pé do seu irmão. Então, irmãos, dizer que Deus é o Deus de Abraão é lindo, de Isaac é lindo, mas dizer que Deus é o Deus de Jacó não fica bem. Mas eu quero que você entenda, Deus faz questão de dizer isso para quem? Para Moisés. Por quê? Porque Moisés estava justamente se sentindo uma ameba. Depois de tudo que viveu, depois de chegar a morar no palácio, ser um príncipe, agora ele está vivendo no deserto, ali terminando a sua vida de uma forma tão simples, sem sonho, sem expectativa no seu coração, e de repente Deus diz: eu vou animar esse cara de novo. Eu vou animar esse cara de novo. Olha, Abraão, olha Moisés, eu me apresento a ti nessa noite. Eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, mas eu também sou o Deus do teu pai Jacó, porque o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac é o Deus de Jacó. E talvez há algum Jacó aqui nessa noite, ou talvez todos nós somos Jacó aqui nessa noite. Nós não merecíamos nada, nossa história da maioria de nós aqui é feia. Se pegarmos o nosso passado aqui, muitos têm até vergonha de falar do seu passado. Então entenda uma coisa, Deus se revela aqui a Moisés, dizendo para ele exatamente isso: Moisés, você pode olhar para o seu passado e se estar sentindo culpado, um assassino, mas eu sou o mesmo Deus que mudou a história de Jacó, eu sou o mesmo Deus que virou o cativeiro de Jacó. E se há alguém aqui que de repente já fez muita coisa errada na vida, essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você, para que você entenda que assim como Jacó aparece aqui, sendo citado como um dos patriarcas, um dos pais da fé, pessoas que estão aqui numa categoria importantíssima diante de Deus, Jacó está aqui para ser uma pregação ao coração de Moisés e ao seu coração. Moisés pensou assim: rapaz, se Deus mudou a história de Jacó, Deus também pode mudar a minha história. Glória a Deus, meu irmão. Se Deus mudou a história de um homem como Jacó, Deus também pode mudar a sua história. Será que tem algum Jacó aqui nessa noite? Eu preciso que você se levante, sabe? Eu preciso que você levante desse marasmo que você está vivendo, porque amanhã, irmãos, lá na frente, tem pessoas que precisam do seu testemunho para se levantar também. Sabe, alguém vai dizer assim: eu estava no vale, eu estava vivendo uma vida de lamaçal, mas a minha tia, o meu tio, o meu irmão, a minha irmã, o meu parente, o meu vizinho, servia a Deus. E eu vi o agir de Deus na vida dessa pessoa. Eu vi a bondade de Deus, a transformação de Deus na vida dessa pessoa. Então, se essa pessoa que era dessa forma pôde mudar, Deus pôde transformar essa pessoa, eu também posso ser mudado pelo Senhor. Então Deus diz: Moisés, eu sei que você está frustrado, pensando que a sua vida acabou aqui, mas o plano que eu tenho na sua vida agora que está começando, agora que eu
vou iniciar o que eu tenho para fazer através de você. Talvez você está aqui hoje, sabe, com poucas expectativas no seu coração, mas eu vim aqui te dizer nessa noite, que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, que pode transformar a nossa história, a nossa vida, e assim como Ele mudou a vida de Jacó, tem mudado a nossa vida, Ele pode mudar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer mudar a tua vida, tudo o que Ele precisa é simplesmente que você deixe, amém? Perceba que quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome de Jacó, amém? Qual foi o nome de Jacó? Como Jacó passou a se chamar? Israel. Mas quando Deus se apresenta a Moisés, Ele não fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele fala de Jacó. Para quê? Para que você entenda. Não é porque você presta, não é porque você é merecedor, não é porque você é digno, mas é porque Deus transforma aqueles que se deixam ser transformados pelo Senhor. É porque Deus muda aqueles que se deixam ser mudados pelo Senhor. Então Moisés, aos 80 anos de idade, se levanta, olhe para cá, eu estou encerrando. Aos 80 anos de idade, se levanta para libertar aquele povo do Egito. E Moisés se transforma no maior nome da Bíblia abaixo de Jesus. Moisés é respeitado por cristãos, judeus e árabes. Essas três religiões que professam a fé no Senhor, todas elas têm respeito por Moisés. Será que tem alguém desanimado ainda aqui essa noite com uma palavra dessa, irmãos? Será que você consegue compreender que Deus, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, também é o Deus dos Jacós da vida? E se você precisa de mudança, de transformação, o Deus de Jacó está aqui nessa noite, para transformar a sua vida, transformar o seu coração.